participando do EMEP, ao lado de um velho amigo, mas cada dia uma nova pessoa, né? E chamados a falar de algo que a gente domina completamente, que é a ética de Jesus. Afinal de contas, que diferença tem entre nós e ele, não é? É muito fácil, porque todo dia nós acordamos e conforme os acontecimentos se sucedem, antes de tomar qualquer atitude, nós dizemos: o que será que Jesus faria no meu lugar? E fazemos ao contrário de Jesus. Simplesmente porque ainda temos a dificuldade mais básica que existe, apesar de supostamente sermos espíritas, que é ter a certeza de que somos espíritos imortais e que não poderemos fugir à continuidade evolutiva. Então, a diferença das nossas escolhas para chegar lá é que vai impor-nos mais ou menos sofrimento. E quando falamos da doutrina espírita e vamos à pergunta 303 do Livro dos Espíritos, exatamente para saber qual é a missão do Espiritismo, e ela é tão objetiva, que é exatamente nos oferecer todas as condições para a nossa evolução moral. O que é incomparável em Jesus é que nele não há teoria. O homem está procurando, porque continua procurando, todo tipo de linguagem para teorizar Jesus. Mas Jesus é exemplo. Ninguém nunca encontrou uma palavra que ele tenha escrito. E com certeza todas as que foram escritas sobre ele ainda se encontram infinitamente aquém de tudo que ele nos deixou. Estamos ansiando por uma urgente mudança. Nós queremos que o mundo seja diferente, mas a nossa ótica ainda só consegue enxergar de nós para o lado de fora. Então, cobrar do lado de fora é ainda uma atitude muito comum a todos nós. Mas nós temos que nos conscientizar da seguinte forma: para que o mundo mude de etapa, e isso não vai acontecer de uma hora para outra, já vem acontecendo gradualmente, e nós não fizermos nada de nós para dentro, ou seja, por nós mesmos, vai ficar faltando um pedaço. E aí eu acho que a proposta do Espiritismo, não é nem acho, eu tenho certeza, e acima de tudo a proposta de Jesus é exatamente essa. O que é que você está fazendo neste momento? Fora estarmos aqui todos sentados, tentando refletir sobre um assunto indispensável, o que é que nós estamos concretizando na nossa vida, de nós em relação aos outros, porque o fundamento maior da vida é nós olharmos o outro, não continuarmos acreditando que somos um mundo à parte e que todo o resto que acontece faz parte de um elenco coadjuvante para nos elencar, né, nos elevar a uma condição
de felicidade. E a ética de Jesus, ela é muito fácil. Ela diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas esse amor do Cristo nada tem a ver com o egoísmo, com o orgulho, que são as duas maiores chagas da humanidade. Está muito explícito, tanto no livro dos Espíritos, quanto no Evangelho, quanto nos livrinhos assim, que nós muitas vezes consideramos dispensáveis, né, que é a Revista Espírita. Ela não tem nada muito parecido com a Caras, não chama a atenção da gente, mas aquelas entrelinhas, que é outro hábito que o espírita não tem, é refletir as entrelinhas. Como disse outro dia uma pessoa, eu já coloquei o livro dos Espíritos até contra a luz e não tem nada entre uma linha e outra. Entendeu? Que a entrelinha era algo que estava tipo um selo d'água, né? Aí eu disse: não, as entrelinhas são as reflexões que você é convidado a fazer, mas por favor, não baseado nas suas experiências. Vá refletir com Kardec, porque senão nós multiplicamos os espiritismos achistas, né, que são aqueles à nossa moda, que não cobra nada de nós e não tem piedade para com os outros. Então, quando nós conseguirmos vislumbrar assim um pouquinho, uma nesga de quem é o próximo, porque Jesus colocou: não ama-te a ti para amar o próximo. Ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, enquanto ele diz que eu só posso dar aquilo que eu tenho, que é o amor construído dentro de mim, ele está me dizendo que eu não chego a mim mesmo senão através do meu próximo, porque eu espelho no meu próximo aquilo que existe dentro de mim. Então, se nós conseguirmos esse degrau de início de compreensão, porque nem no início da compreensão nós estamos, de que a ética de Jesus está resumida nos Evangelhos. Se nós olharmos o Sermão da Montanha, nós vamos ver ali o maior código de ética moral que existe, de tal maneira que Mahatma Gandhi, certa feita, afirmou que se todos os livros da humanidade fossem queimados e o Sermão da Montanha permanecesse, nada estaria perdido. Então, isso nos dá a dimensão de que há muito ainda para ser compreendido, para finalmente assimilarmos qual é a ética, a vida ética com Cristo. O respeito ao próximo, o carinho com o próximo, nada mais representa do que a fonte cristã dentro de mim. E não tenhamos pressa de evoluir. Eu queria fazer uma perguntinha só para encerrar, e essa perguntinha é para vocês ficarem refletindo, porque nós temos muita pressa de evoluir. E também, outro dia, numa roda de conversa, alguém disse: eu já descobri que eu não preciso fazer muito pela Terra. Eu fazendo bastante por mim, quer dizer, fazendo bem por mim, eu não acompanhando a Terra, eu vou para Júpiter. Aí eu disse: olha, é verdade, você tem toda a razão, quem sabe até vai morar num condomínio em Júpiter. Então faça o seguinte: chega em casa, pega a Revista Espírita, 1858, abril, lá tem uma entrevista, né, do espírito falecido que veio falar de Júpiter. E uma dessas perguntas, se eu não estou enganada, ou é a 66 ou é a 67, diz, né, que se o melhor dos seres humanos que habitam a Terra pudesse ir imediatamente para Júpiter, lá nós seríamos nada mais, nada menos do que os macacos que temos aqui. Então isso mostra o quanto ainda estamos longe da vida ética em Jesus. É um sonho? Não, é uma realidade.
Agora, para atingi-la, nós precisamos avaliar em que parte do caminho estamos. Muito obrigada. Que alegria estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande estar pela primeira vez nesse evento, nesse calor muito especial aqui do Pará. Não é a primeira vez que estamos aqui, já viemos algumas vezes, mas neste evento é a primeira vez. É uma alegria muito grande estarmos aqui para conversarmos sobre espiritismo, em especial nesse tema ética. Apenas algumas observações iniciais para a gente abrir aí para as questões. Primeiro que hoje se usa muito a palavra ética. No tempo de Kardec, no século XIX, se usava a palavra moral. Não havia entre os franceses no século XIX nenhuma distinção entre ética e moral. Hoje alguns filósofos franceses até fazem distinção, mas a época de Kardec não. É por isso que ao abrir o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, você vai encontrar lá leis morais. Kardec só fala de moral, só fala de progresso moral. A palavra ética não era utilizada como hoje é utilizada. Mas tudo que você chama de ética e de moral hoje, se você soma, é aquilo que os franceses chamavam de moral, ok? Então, quando se fala em moral, tem que se pensar naquilo que hoje está se chamando de ética mais moral. Porque hoje também alguns costumam fazer distinção entre ética e moral. Não vou entrar aqui, precisaria de uma palestra para isso. O outro ponto importante é quando a gente fala na moral do Cristo, depois de tudo aquilo que a Eulália sintetizou muito bem para a gente, neste mandamento moral, que é a síntese do pensamento de Jesus, o mandamento maior, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós estamos vivendo hoje um período muito triste, não é hoje, isso já começou fortemente no final do século XIX, cresceu muito ao longo do século XX e no século XXI, que é o relativismo moral lamentável, como se não houvessem valores morais absolutos, como se a moral fosse relativa a culturas, a povos, a época. Nós estamos vivendo um período muito triste, isso já, como eu disse, já tem muito tempo, porque nós esquecemos de que não é este o pensamento de Jesus, que já dura 2000 anos. Que relativismo é esse? Mas Allan Kardec vai perguntar aos espíritos no início da terceira parte das leis morais, que começa na pergunta 614, ele vai perguntar aos espíritos: o que se deve entender por lei natural? Lei natural é a lei de Deus. Indica o que o homem deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então aí está a concepção junta de moral e ética moderna, já que na modernidade a ética é a preocupação de como ter uma vida feliz, e a moral daquilo que eu devo ou não devo fazer. São deveres universais, absolutos. É por isso que quando Allan Kardec vai perguntar o que é moral, um pouco mais adiante, no mesmo capítulo, o que é moral? É a regra de bem proceder, funda-se na distinção entre o bem e o mal, e aquilo que a lei natural apresenta. A moral é a moral espírita, a moral de Jesus, apoiada na lei natural. Lei natural não muda de cultura para cultura. Para ficar mais claro isso, a física que se estuda no Brasil, em qualquer classe social, em qualquer cultura, a física se estuda na Alemanha, na China, na Índia, em qualquer lugar, porque a física, como a moral espírita, se apoia na lei natural, que não varia de povo para povo. Então nós vivemos isso, lamentavelmente, nos dias de hoje, por falta de compreensão do que é esta moral apoiada na lei natural. E como a gente está deixando de viver valores universais, nós vamos criando essa sociedade maluca. Eu costumo dizer em alguns vídeos que trato da ética, que se a sociedade pensasse em viver 2 mandamentos de Moisés, que Kardec retoma,
que Jesus retoma, porque Jesus não desprezou os 10 mandamentos, apenas os completou, como vai fazer Kardec no Livro dos Espíritos. Se nós vivêssemos 2 dos 10 mandamentos de Moisés, nós estaríamos vivendo no paraíso. Só 2, que eu vou lembrar a vocês aqui para a gente pensar: não matar e não roubar. Não matar é não agredir o outro, não botar a vida do outro em risco. Se eu vivesse esse mandamento, claro que muitos policiais, advogados estariam desempregados, teriam que arrumar outra coisa para fazer. Juntando com não roubar, nós teríamos uma sociedade extremamente justa e feliz. Ninguém teria tranca nas portas, teria medo de sair nas ruas. Pare para pensar, só 2. Simples mandamentos que dá para ensinar para qualquer criança. Ensinar para criança: você não pode agredir seu coleguinha. Quem não sabe ensinar isso? Isso aqui que você pegou não lhe pertence. Ah, mas eu achei. Aí vem o ditado popular terrível: achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Achado é roubo, aquilo lhe pertence. E não precisa de muita filosofia para ensinar o que é roubo, não. Aquilo lhe pertence. Você está tomando posse do que não lhe pertence, é roubo. Ponto. Ah, mas eu achei a carteira na rua, lhe pertence? Recentemente, e a gente vê isso o tempo todo no Brasil inteiro, mas vindo de Blumenau para Curitiba, eu estava subindo a serra e aqueles carros parando na minha frente, eu achei que tinha tido um acidente, e na verdade fui descobrir mais adiante que tinha um acidente, mas na pista da descida. Mas por que o pessoal daqui estava parando? As pessoas paravam seus carros, atravessavam a rodovia para saquear o caminhão que acabaram de tombar. E a polícia protegendo para que as pessoas não fossem atropeladas, e as pessoas saqueando o caminhão. Lhe pertence aqueles dados que acabaram de cair? Aquilo que está lá pertence a você? E não eram os bandidos com arma na mão, era a população com seus carros parando para saquear o caminhão. 2 valores universais, fundamentais, que se a gente os praticasse, nós estaríamos numa sociedade com o mínimo de justiça, que é um dos elementos chaves para a moral. A última lei moral, que vai dizer os Espíritos na questão 648 do Livro dos Espíritos, que sintetiza todas as outras 9 leis anteriores, já que Kardec propõe 10 leis morais, e a última é a síntese das 9, ela se chama Lei de Justiça, Amor e Caridade. E Kardec vai explicar, e os Espíritos em diversos lugares, e eu explico no meu livro Ordem Didática. Não há caridade nem amor sem justiça. A justiça é o primeiro dever, e toda virtude contém justiça. Quando não há justiça, não há virtude. E a justiça na vida social se apoia nesses 2 mandamentos de Moisés, que a gente está jogando no lixo em todos os lugares do mundo, com as agressões, as violências, as guerras, com os roubos, a corrupção que se alastra no mundo inteiro, porque a gente está com ela no sangue, no berço materno. Quando a criança chega em casa trazendo um objeto: eu ganhei isso na escola, e a mãe: quem lhe deu? E não foi lá perguntar se de fato ela ganhou, se de fato aquela criança ganhou aquele objeto do amiguinho ou trouxe. E a gente não se ocupa de coisas tão simples, tão fáceis de ensinar: não agredir o outro, não ferir o outro, não tomar aquilo que pertence ao outro. 2 mandamentos. Vocês imaginam um país onde esses 2 mandamentos só, e são 10, fossem cumpridos? Por isso o tema ética é fundamental, porque a gente sequer está dando conta da justiça. Falta amor e caridade. Sequer estamos dando conta do primeiro e mais simples dever ético: ser justo. O que dirá amar alguém, ser caridoso para com o próximo? Então,
essa oportunidade da gente papear sobre ética é muito importante, porque é o que nos falta. A solução para os problemas do mundo não está na política, a solução está na ética. Aí é que nós vamos resolver a sociedade, quando formarmos homens verdadeiramente éticos, que vão ser homens públicos, que vão ser homens da política, homens do mercado de trabalho, não importa onde estiverem, mas serão pessoas que viverão a ética, fazendo o mundo muito melhor. Mas ética não se ensina, ética se vive. Porque o ensinamento ético é curioso, só se ensina a virtude sendo virtuoso. Se a gente não é virtuoso, a pessoa que nos escuta diz balela, conversa fiada. Então aí o nosso desafio de primeiro vivermos a ética, para a gente poder mostrar que sem ética não há vida feliz. E sem ética, tal como Jesus nos apresenta, a única verdadeira para a felicidade do homem. Então vamos para o nosso bate-papo. Obrigado. Vamos lá. Opa, já tem uma aqui. Assim que eu gosto. Da ética atemporal, o próprio Cristo, né, fala da moral universal. A partir da Idade Moderna, né, com o antropocentrismo, ou seja, o homem se achando o centro do universo, muitos filósofos e pensadores, né, passaram a relativizar essa ética, ou seja, criando a ética temporal. Né. De vez de eles prestarem um bom serviço para a população em termos de conhecimento, com essa fragmentação, né, do entendimento da ética, de vez de ajudar, não complicou o entendimento da população sobre a ética universal, ou seja, o que eu faço aqui serve não só para a Terra, mas para todo o universo. Vamos tirar para o ímpar? Você está certo. Agora, o que você vai descobrir é que esse é o resultado das filosofias materialistas, que fazem todo sentido. O que é o materialismo? A doutrina que tem uma lei muito simples, um ponto de partida muito simples de explicar. É a doutrina que diz que nós somos um cérebro que pensa. Nós temos uma mente que é um cérebro que pensa. Um produto do cérebro. Acabou o cérebro, acabou o ser. Bom, mas se eu sou um cérebro que pensa e eu não controlo o cérebro, porque as reações bioquímicas que ocorrem no cérebro não estão sob o meu controle, para pensar nisso. Se eu sou um cérebro que pensa e as reações bioquímicas não estão no meu controle, o pensamento que surge eu não controlo ele. Então, a doutrina materialista, aliás, por isso que Kardec vai dizer que uma das grandes e mais importantes missões do Espiritismo é matar o materialismo. Eu não sou um cérebro que pensa, eu sou uma alma que pensa. Claro que uma doutrina materialista se preocupa com a vida na Terra. E a vida na Terra cada um vive do jeito que quer, né? Satisfazendo seus prazeres, seu desejo. Então você vai dizer para uma pessoa: para que você vai se preocupar em enfrentar ciúme, mágoa, raiva hoje? Tu vai viver 70 anos, seus filhos vão morrer, você vai morrer, todo mundo vai desaparecer. Para que esse esforço moral? Vai gozar a vida, vai viver o máximo que possível, passa por cima dos outros, pouco importa, você vai durar só 70 anos, você é um cérebro que pensa. Seu filho também vai durar 70 anos, passa até por cima do seu filho, se for necessário, porque ele vai morrer também, todos vão morrer. Então goze a vida no máximo que possível, viva a cada instante, não interessa o outro. Claro, materialismo coerente com a sua proposta. Aliás, eu brinco que se eu fosse materialista estaria aqui com vocês no carnaval. Para quê, né? Eu vou morrer mesmo, vocês vão morrer mesmo, aqui que nós estamos aqui falando de ética, tem essa fazer. Porque ética exige esforço, renovação, luta diária contra você mesmo, contra o seu impulso primitivo, com os seus desejos de egoísmo, de gozar às custas do outro. Todo esse esforço permanente para não ser ciumenta. Tem mulher bonita, imagina.
para não ser invejoso, ciumento, raivoso. Então, você está certo. O problema é que toda essa relativização pode acompanhar na história do pensamento humano. Todas vieram de filósofos materialistas. Portanto, a gente até os perdoa, né? Porque se ele acredita que é um cérebro que pensa, só pode dar nisso mesmo. Agora, no momento em que de fato nós nos convencemos que somos uma alma imortal, que pensamos, a gente vai começar a refletir melhor nos valores universais que não são para agora, são para todo e sempre, que eu vou carregar comigo onde eu estiver, nesse planeta ou no outro. Então, estou de pleno acordo com você. Lamentável os desvios de caminho. Os desvios de caminho que a humanidade escolhe. Por isso, cada vez infeliz. Olha, o homem só é infeliz quando dela se afasta. Item 614. E a gente vai continuar infeliz enquanto insistimos na tese materialista, que é o grande erro nosso. Achar que vamos curar valores morais tomando remedinho, tomando passe. Isso é materialismo. Se um remédio ou um passe curar um valor moral, então não é isso. Eu brinco, você tem uma outra coisa, que se existe um remédio ou um passe que cura o valor moral, deve ter um remédio e passe oposto que produz a doença. É sempre assim. Se tem um remédio que cura uma doença, tem um remédio que a provoca. Então os espíritos cairiam na escala espírita. Não existiria uma não retrogradação da alma. Aplica esse passe em Jesus, dá um comprimido para ele, ele cairia na escala espírita. Essas são as ingenuidades do materialismo. Nós não somos materialistas, não podemos raciocinar como materialistas. Aí nós vamos ver a beleza da ética universal de Jesus, porque ela se apoia na sobrevivência da alma, e não que somos um cérebro que pensa, ok? Só queria acrescentar que lembremos das pessoas que nem sequer sabem da existência de filósofos, né? Que vivem a vida sem tomar ciência da filosofia. Aí ressaltamos a beleza da doutrina espírita, que diz: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Porque no fundo todos nós sabemos o que é bem e o que é mal. É que a gente se apega ao que nos é bom, né? E no que nos é mal, ruim, e aí queremos levar vantagem em tudo. Quanto ao que o senhor se referiu, eu admiro muito isso, das pessoas se conscientizarem que quando realizam qualquer ato, seja ele bom ou mal, eles estão ofendendo o próprio universo. Aí eu ressalto aqui que eu tenho muita alegria nessa frase de um poeta inglês chamado Francis Thompson, que diz: tudo no universo está interligado, tão intimamente interligado, que é impossível tocar numa flor sem ofender a estrela. Então, o mal é o mal, e a gente sabe que pode vir sutilmente a nosso benefício momentâneo, mas ele criou um prejuízo no universo onde eu estou inserido, e sou eu que vou responder por ele. Temos já uma inscrição aqui. Vamos lá. Boa tarde. A minha pergunta é em cima do que a Eulália falou agora. Que lá no Livro dos Espíritos, respondendo a uma pergunta sobre a escravidão, os Espíritos dizem que o mal é sempre o mal. Mas existe uma discussão sobre esse relativismo, quando as pessoas querem justificar que alguém cometeu o mal porque era naquele nível de evolução que ela estava, aquilo para ela era o bem. E aí fica aquela celeuma, e eu já enfrentei essa discussão em grupos de estudos, e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. O negócio está ficando mais pesado, né? O sarrafo está subindo aqui, o pessoal está... Muito boa a lembrança, inclusive, da questão do Livro dos Espíritos, que eu recomendo que chegue em casa, leia essa questão. Está nesse primeiro capítulo citado, que é o capítulo da lei divina ou natural, a questão em que, quando Kardec fala do bem, ele diz: o bem é sempre bem, o mal é sempre mal. Diferença só há contra o grau de responsabilidade.
Então nós confundimos o que é o bem e o que é o mal com o grau de responsabilidade. E Kardec ainda dá exemplo ao comentário: um selvagem que nutre a carne humana é menos responsável do que um homem civilizado que o fizesse, mas ele cometeu mal tanto quanto o homem que faz isso. O grau de responsabilidade é diferente. Não muda o que é o bem e o que é o mal, mas é claro que o indivíduo tem que ser responsável quanto mais ele sabe, quanto mais ele conhece. A lei divina não trata as pessoas simplesmente se houve o bem ou mal, pelo conhecimento, as intenções. Por isso a consciência julga. Porque se lá na consciência desse indivíduo vem a informação: você sabia, ele não consegue tapear, porque ele pode pretextar ignorância, ou você pode achar que ele era ignorante, porque você está olhando: nossa, aquela pessoa teve pouca formação intelectual, nasceu lá numa comunidade pobre. Às vezes é um espírito raríssimo, experiente, e ele sabe que não devia fazer, e fez sabendo. Então o mal e o bem é sempre o bem, o mal é sempre o bem. A lei natural traça o que é o bem e o mal. O grau de responsabilidade é que varia de pessoa para... Isso não é relativismo do bem ou mal, isso é o relativismo da responsabilidade. Até a legislação humana consagra esse relativismo, ok? Porque ela trata diferentemente aquilo que levou o indivíduo a cometer o mal, o contexto em que ele vive, a situação, etc. Então a relativização da responsabilidade é justiça, do bem e do mal não, ok? Tem uma pessoa inscrita aqui, outra lá, e a gente vai até meia-noite hoje. Mas a gente vai dar a vez agora para o internauta, tá? Depois eu passo para vocês. A gente tem aqui agora o Rogério Martins ao vivo, fazendo a pergunta. A Milene Fernandes dizendo que é maravilha assistindo, aprendendo muito. Sueli Lemos dizendo: Cosme e Márcia é sempre uma fonte de sabedoria. Paulo Rabelo dizendo que o Eulália é lindo. Linda. O Rogério fez uma pergunta aqui para vocês: qual a relação do mal e a escala espírita? Muito boa. Esse povo que estuda muito, né? Bom, é muito importante essa... Puxa vida. Tá bom, gente. A escala espírita, eu não sei quantos estão acostumados, foi a escala que Kardec apresenta no Livro dos Espíritos, em que ele vai classificar os espíritos de acordo com o progresso evolutivo. Ele classifica em 3 ordens: terceira ordem, espírito imperfeito; segunda ordem, espírito bom; primeira ordem, espírito puro. E é simples você entender a escala. Vocês querem saber em que ordem vocês estão? É fácil. Como eu brinquei hoje com os dirigentes lá na reunião, eu faço uma pergunta para vocês e eu digo em que classe vocês estão, em que ordem vocês estão, ok? Já digo mais: se você disser sim para a pergunta que eu for fazer, você é da terceira ordem, ok? Se você disser não, você pode ser da segunda ou da primeira. Para aquele que disser não, eu depois faço outra pergunta para saber se ele é da segunda ou da primeira, ok? Mas para saber se é da terceira, basta responder sim a uma pergunta, que é simples. Vocês sentem, sentir, não é pensar. Vocês sentem, de vez em quando, também não precisa ser sempre. Ciúme, tristeza, mágoa, raiva, ódio. Alguém aqui disse não? De vez em quando, não é que você tem que estar sempre com raiva. De vez em quando, com uma vontade de torcer o pescoço caridosamente ali no sujeito. Vem de vez em quando. Então, se você cultiva alguma dessas emoções ruins que provoca o desejo do mal, aí vem o desejo do mal. O desejo do mal é a marca da terceira ordem. O desejo do bem absoluto é a segunda ordem. Então você pode fazer o que você quiser com o espírito da segunda ordem, ele jamais vai desejar o bem, mas nem se eu pisar forte nele, magoá-lo, ofendê-lo, nunca. Um espírito bom tem desejo do mal, ele tem apenas e exclusivamente desejos do bem. É por isso que eles são raros quando encarnam na Terra.
mas não são raros no universo, porque todos nós temos um ligado a nós 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não precisa pagar a conexão. Chama-se anjo guardião, que é sempre no mínimo da segunda hora. Então você tem um anjo guardião, espírito bom, que só tem desejo do bem. Aí está a relação. Se o bem é a marca do espírito bom, só deseja o bem, e o mal é a nossa marca. Não é que a gente só deseja o mal, não. A gente tem a mistura dos dois desejos. Isso que nos mata. Tem hora que a gente deseja o bem, mas tem hora que a gente deseja o mal. E é nessa hora que tem que tomar cuidado, né? Porque quando a oportunidade surge e a gente tem desejo do mal, né? O anjo guardião não consegue dizer, segura! A gente solta, né? Essa é a marca do espírito perfeito. Tem a mistura dos dois desejos, o que faz com que ele pratique o mal. O desejo produz a vontade, eu explico isso no meu livro, nos meus DVDs. A vontade é o desejo que se manifesta em ação. Isso é que é o perigo. É melhor você desejar, mas não deixar breco com a vontade e o desejo, porque o desejo, se transformar em ação, é pior ainda. Os espíritos bons não têm que se preocupar com isso, porque como eles nunca têm desejo mal, eles não precisam se frear. Eles são sempre bons. A gente aqui não aguenta, né? Tem hora que... Vem lá. Tem hora que vem aquela coisa, assim, a gente vai fazer caridosamente, né? Então é essa a relação, já que o mal é o elemento chave, o desejo do mal e do bem são elementos chaves na escala evolutiva, só para completar, e da primeira ordem. E a diferença para a primeira ordem? Se a segunda ordem já deseja só o bem, como é que fica a primeira? Aí tem um elemento chave, que é o da influência da matéria. Os espíritos bons só desejam o bem, mas ainda sofrem a influência da matéria. Isso significa que suas emoções ainda são paixões, mesmo que sejam as boas paixões. No meu livro eu explico isso, os espíritos bons, que são essas boas e más paixões. Espíritos imperfeitos cultivam boas e más. Espíritos bons só cultivam boas paixões. Espíritos puros não cultivam paixões. Suas emoções são de uma pureza tão grande que não tem marca da matéria. Por isso que não dá para imaginar quem é Jesus, que é espírito puro. Qual é a emoção que ele sente? Está longe da emoção que a gente consegue imaginar, porque não tem nenhuma marca da matéria. Então é algo muito distante ainda para a gente entender, porque a gente não vai sentir essa emoção tão cedo. A gente ainda tem que virar espírito bom, e depois que vencer a influência da matéria, é que a gente vai sentir o amor que Jesus sente. O nosso amor ainda é mesclado de paixão, é o amor ainda passional. Estamos longe do amor incondicional de Jesus, ok? Gente, não vale disfarçar o mal que a gente ainda deseja em lei de causa e efeito, hein? Porque tem espírita que diz assim, olha, espírita que jura, eu juro que eu não desejo mal, mas a lei de causa e efeito vai acontecer. Só para completar ela, essa foi muito boa. E lembra que o que ela colocou caracteriza algo muito simples. Nós, quando falamos isso, demonstramos dois problemas. Além do desejo do mal, a covardia, que é um vício tremendo. Porque eu não tenho coragem de querer devolver para ele, mas eu quero que alguém faça isso. Deus ainda é o problema do desejo do mal com a covardia. Dois vícios terríveis. Isso aí eu estou falando devido a um papelzinho de vibração que logo no início da nossa casa espírita foi colocado na cestinha. A gente não tem cestinha no centro de vocês, porque estava lá uma moça e o pai entrou com a amante e ela pôs a vibração, lógico que para ela, né? E aí disfarçadamente a menina foi lá e conseguiu o papel com o endereço que a mãe dela tanto queria. E quando nós mais ou menos ficamos sabendo, chegamos próximos, vamos conversar. Não, a senhora não se preocupe, eu não desejo mal algum, mas a lei de causa e efeito vai agir já na escada de descida, porque não é lá que ficam retidos os espíritos obsessores. Ainda transferiu. Vamos voltar aqui para nossa plateia.
eu queria que vocês abordassem um pouco essa questão do conceitual, porque nós temos que dialogar com a sociedade, né? Então, por exemplo, você tem uma abordagem de que os traficantes, por exemplo, têm uma ética. Então, não dá para conversar com esse conceito, por exemplo, se a gente ficar num conceito só de que é a questão moral, porque aí há uma distinção, concorda? E a outra questão, me corrijam se eu estou errado, quando abordo sobre essa questão do mal é sempre um mal, né? Eu trabalho no sentido de que o mal é sempre um mal porque tem consequências. E aí eu faço uma distinção do mal e do mal moral. O mal moral é o nível de responsabilidade, é o quanto eu tenho esse conhecimento sobre o que eu estou fazendo. Uma criança que mete o dedo numa tomada, ela vai levar choque. Mas depois que ela levou o choque, sabe da consequência, ela manda o coleguinha meter o dedo, aí, uma metáfora, né? Está o mal moral, porque ela está se comprometendo. Mas o mal é sempre um mal porque tem consequências. Se eu atiro em alguém mesmo, vai ter consequência, aquela pessoa vai desencarnar. Então, eu queria que vocês abordassem essas duas questões. Estava lembrando uma professora de biologia que ela dizia: a primeira forma de alienação nossa é que nós nascemos num sistema injusto. Então, nós passamos a considerar, e estava lembrando aqui do Mário Barbosa. O Mário era o presidente da FIBESP, né, da Fundação Bem-Estar Social do Pará, e ele, como presidente, tinha direito a morar num apartamento alugado. E depois de um tempo ele deu a notícia para a gente: estou comprando o meu apartamento. Ele disse: puxa, que bom, Mário, porque aí agora o recurso que você tem direito para aluguel, você abate na prestação. Aí ele me olhou e disse: não, você não tem o direito como presidente? Ele disse: não, eu não tenho direito de adquirir algo para mim, privado, com dinheiro público. E eu fiquei assim, de boca aberta, porque eu não acharia nada de errado se eu estivesse presidente com essa concepção. Quer dizer, é uma coisa muito mais profunda, né, que a gente não reflete, porque a gente já nasce no sistema que tem os seus equívocos, né? Meus amores, o nosso tempo está esgotado, né? A gente vai passar agora, infelizmente, mas aí fica o gosto de quero mais. Amanhã o Cosme está de novo aqui com o Bruno Brasil. Eles vão responder, calma que eles vão responder. Na terça-feira, a Eulália está com a Marta Leão aqui, então a gente ainda tem muito debate. Venham logo aquecidos, né? Porque as perguntas só vai lá para o meio e para o fim que começa, então aqueçam e tragam logo as perguntas. Eu vou aproveitar e fazer aqui uma pergunta junto que vocês podem trabalhar. Foi um internauta que tem a ver com o que o Aloysio perguntou. Onde está inscrita a lei de Deus? Bom, precisava de mais tempo para a gente abordar tudo o que você colocou, então peço desculpa, depois talvez a gente converse aí no intervalo, não daria tempo. O que acontece é que nós perdemos muito a precisão conceitual, porque a gente tem estudado pouco, lido pouco, todos nós. A sociedade caiu culturalmente, assustadoramente nos últimos 100 anos. E nós perdemos todo o controle de coisas simples, de coisas elementares. Por exemplo, conceitos. Isso se perdeu. Isso não é só Brasil, não. Isso aconteceu no mundo inteiro. Quando eu me recordo que no século XIX, estudantes de 17, 18 anos liam Montaigne. Hoje nem na universidade se estuda Montaigne, nem na universidade na França. As pessoas não leem, não sabem ler, não sabem refletir. A linguagem empobreceu assustadoramente. Tudo é isso, tipo, quando eu escuto as pessoas falarem, me assusta. A linguagem empobreceu, porque por falta de realmente estudo, observado, como a palavra ética. A palavra é usada em tantos significados diferentes que você nem sabe do que se trata. Nós corremos o risco de chegar uma hora de não entendermos uns aos outros, que eu não sei o que o cara está falando, está usando as mesmas palavras, mas eu não sei o que ele quer dizer. Esse empobrecimento é lamentável.
a degradação da família, que não estuda mais com os filhos, que não lê mais com os filhos, os pais não leem com os filhos não leem. Nós vivemos de tirinhas do Facebook, as escolas cobrando pouca leitura dos grandes autores. Aí você escuta alguém falar, eu falo, o que o cara está dizendo? Não tenho a mínima ideia. Por quê? Porque houve um empobrecimento da linguagem, uma falta de clareza conceitual. Esse é o primeiro problema que você encontra. Você acabou de citar o que é ética em bandido. Bom, não sei o que está chamando de ética. O que a pessoa, quando diz isso, está chamando de ética? Não tenho a mínima ideia. Então, esse é um problema sério de linguagem, de comunicação. Hoje a gente percorre o Brasil inteiro e encontra as pessoas dizendo que ler Kardec é difícil, não conseguem ler. O que está acontecendo? Nós não estamos lendo grandes autores, aprendendo a refletir, a analisar conceito, a ter clareza conceitual. Dá esse estrago completo na sociedade, discursos agressivos, violentos, contraditórios, frases sem pé e sem cabeça, que a pessoa fala e você, o que você quer dizer? Nem ela sabe o que ela acabou de dizer, ela não sabe o que ela quer dizer. Lamentável, eu diria que, só vou ficar aí por conta do tempo, né? Não dá para a gente analisar todos os outros aspectos que você colocou de uma sociedade injusta. Claro, não há justiça a não ser quando tem homens justos. A justiça não existe sem pessoas justas, porque são as pessoas justas que fazem justiça. Não há justiça. Já encontraram com a justiça na esquina? Aí me apresente, eu nunca vi a justiça em nenhum lugar. Só existem pessoas justas ou injustas. Só vai haver justiça na terra quando os homens forem justos. E a gente espera um milagre, que vai vir um presidente, um juiz, um sei o que. Milagre não existe, só vai haver justiça quando nós nos transformarmos em pessoas justas. Ok? Onde está escrita a lei de Deus não dá para falar, mas é só olhar a questão 621 do livro dos Espíritos. Se tiver tempo, amanhã no seminário sobre ética eu abordo a questão, ok? Luiz, eu entendo profundamente o que você falou, porque a nossa casa espírita está localizada bem próxima ao Porto de Santos, uma zona de intenso tráfico e prostituição, principalmente infantil. Os próprios pais entregam as crianças à prostituição porque acham aquilo normal para que o resto da família sobreviva. E aí me faz lembrar as épocas das grandes guerras, né? E principalmente da Revolução Francesa, quando os franceses, não compreendendo a amplitude do significado de tudo que acontecia, simplesmente achou mais fácil negar a existência de Deus, disse que Deus não existia. Então, quando a fome e outras necessidades imediatas, porque não adianta a gente dizer que não é materialista, que não é imediatista, porque quando nós pensamos no corpo e a nossa conduta diária, embora espíritas, ela é materialista, né? A gente atende primeiro todos os anseios e as necessidades materiais. Então, por experiência assim, pequena e própria, no primeiro mês da casa espírita, nós fomos recepcionadas pelo chefe do tráfico na porta da nossa casa, porque 2 dias antes um componente daquela estrutura toda, porque é uma estrutura, né, bem organizada, estava colocando droga numa pequena marquise na frente da nossa casa, quando este espírito imperfeito chegou e achou aquilo um absurdo. E aí eu desci do carro e falei, tire isso daí. Aí ele disse, isso não, porque isso aqui vale muito dinheiro. Eu falei, por isso mesmo, tire isso daí. E ele pegou, ele tinha subido na bicicleta, ele foi embora. Eu fui lá dentro, peguei uma cadeira, peguei um rodo, tirei isso daí e joguei na valeta. E aí ele disse, a senhora está com seus dias contados. Eu falei, interessante que você também. E os seus devem ser menos que os meus, porque no ambiente em que você está, provavelmente os seus serão menos que os meus.
E 2 dias depois, então, foi lá tomar satisfação. E eu disse para ele, o que te leva a chefiar uma empresa dessas? Aí ele disse, a falência da sua. Então, eu acho que foi a maior lição que eu aprendi, não é a falência do centro espírita, não é a falência do espiritismo, é a falência da religiosidade como uma conduta, porque a maior parte dos consumidores não estão num grau de miséria, a gente sabe que não. Então, o que lhes falta, nós podemos perguntar? Falta Deus, porque todo o resto é consequência. Então, ali eu negociei, acreditem, eu negociei. Eu falei, você acha que, na forma como você age, você está fazendo bem? Ele disse, totalmente, porque eu tenho muitas famílias dependentes de mim. Não é isso que você estava se referindo? E aí eu virei e falei, então, negócio fechado. Eu respeito a sua empresa e você respeita a minha, porque eu também tenho muitas famílias dependentes de nós. E nunca mais ele permitiu que alguém pusesse droga ou comercializasse droga na quadra do centro. E aí eu me lembro do Mestre de Amor, né, de Joana de Ângeles, quando ela diz que um lugar que se ilumina todo o quarteirão foi beneficiado. Nunca mais nós tivemos qualquer pessoa no centro abordada, nem nenhum carro com vidro quebrado, que era muito comum até então, né? Então, eu acho que a única resposta é florescermos onde nós estamos plantados. Na pequenina terra que nos foi dada, nós vivenciarmos o que nós pregamos, para provar para eles que a nossa empresa não está falida. Então, é a nossa conduta moral, principalmente de respeito a eles, porque nós sabemos muito mais, porque eles estão nessas condições. E eles precisam saber, através de nós, da nossa conduta, que vale muito mais se modificar do que ganhar dinheiro. Amados, gratidão, Eulália e Cosme, por estarem aqui. Amanhã a gente tem de novo. Os livros do Cosme e da Eulália estão aqui na saída, disponíveis para quem quiser comprar. Amanhã a gente tem o Papo com Ética sobre ética e relações de consumo com Cosme, Massi e Bruno Brasil.